3. Olá, estamos começando mais um Mundo Brasilcast. Muito obrigada a você que está sempre aí nos acompanhando, né? Toda semana estamos aí, né, Cleide Maria? Estamos, toda semana estamos, Toda semana estamos lançando aí vídeos firme com novos, vocês, firme e forte. com pessoas hiper mega interessantes, trazendo assuntos que vai te ajudar, que vai te, né, esclarecer dúvidas, né? E lembrando vocês que a BRAC Cursos está sempre com a gente, aí nos apoiando. Desde o início. Desde o início, BRAC Cursos aí nos patrocinando. Estúdio Mônica Maciel aí com a gente também. Exatamente. E lembrando vocês que a BRAC Cursos está trazendo aí dia 5 de julho uma neurocientista em empreendedorismo. Nome Neurociência para empreendedorismo. Neurociência para empreendedorismo. Gente, ó, assunto maravilhoso. Travou a língua, né? Cheguei a travar a língua. E lembrando também que no dia 11 de outubro, né, pela primeira vez em Bruxelas, nós teremos Soyar Almeida, né, que vai trazer um curso de oratória maravilhoso, né, Cleide? Isso, comunicação e oratória, gente. Comunicação você e que tem oratória. seu serviço ou produto que às vezes precisa vender para alguém, ou às vezes você também é convidado para uma palestra e não sabe como se portar diante do público. Esse workshop é para você, tá? Exatamente. Ela vai ensinar ali algumas dicas, alguns destraves, alguma coisa que todos nós temos, né? A gente está sempre aqui falando, mas a gente tem ainda. Tem hora que levanta demais a mão, não pode, tem que manter um pouquinho a mão, né? Bate na mesa, conversa demais, mais que a voz, e por aí vai. Bom, mas e aí, quem que a gente tem hoje? E faz tempo que nós estamos chamando, hein, gente? Faz tempo. A culpa é nossa. A culpa é nossa, não sei por quê. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa hiper mega especial, acho que muitos de vocês já conhecem, mas nossa convidada hoje é a pastora Lília, da Life Academy Institute. Falei certo, Cleide? Institute. Life Academy Institute. Chique, né? Chique demais, gente. Pastora Lília, seja bem-vinda, viu? Que Deus abençoe. Muito obrigada por finalmente aceitar o nosso convite, né, Cleide? Eu acho que ela estava com a agenda cheia, por isso que ela não... Eu sei disso. Eu quero agradecer, eu que agradeço. O convite realmente foi estendido a mim várias vezes, mas eu já explico para vocês o porquê de tanta demora. É porque eu estava vivendo o meu processo. É isso aí. E eu queria ter a certeza e a clareza do que eu recebi para cumprir de Deus nessa nova etapa da minha vida. Eu falo que é uma nova etapa porque, assim, eu sou a pastora Lília Isaías, muitos já me conhecem. Quero honrar aqui hoje a minha história, né? Sou mineira. Mineira, uai. Não, aqui no lugar certo, esse podcast maravilhoso. Gente, a melhor tá? feijoada que eu já comi, gente. quem faz é a Lília. Eu Pensa na feijoada gostosa. Nossa, Não fala assim, não, você não sei hoje. É pra cair o cu da bunda. Meu Deus! Assim, eu vim descobrir que eu sou a rainha da feijoada aqui na Bélgica. Porque eu sempre cozinhei, mineiro gosta de cozinhar, né? Mas aqui, devido às oportunidades que a vida trouxe para mim, através de começar um ministério, que é o Viver a Palavra, a Viver Church aqui na Bélgica. Então a gente sabe que começar algo não é fácil no que se refere ao financeiro. Então eu comecei a fazer feijoada para apoiar as finanças do ministério da igreja. Olha que e benção, o povo, né? assim, apaixonou. Hoje eu tô dando um tempinho, porque eu estava vivendo um tempo sabático. De dezembro até agora, fecha meu tempo sabático agora, 6 meses em junho. Então eu falei, eu preciso descansar. Justamente pelo processo que eu vim me conectando com a minha essência. E é o que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui hoje nesse podcast. Então, eu sou mineira, vou fazer 45 anos, não escondo a minha idade. Graças a Deus, né? Que eu também não. Sou a filha do senhor José Lopes e da Dona Maria dos Reis, meus pais, a quem eu honro e carrego assim, imprimido mesmo na minha identidade, tudo que eles me ensinaram. Não foi fácil, porque são 2 lutadores. Eu honro a vida da minha mãe já falecida, hoje em memória. Mas foi uma mulher guerreira que passou por essa terra sem muitas oportunidades. Uma delas foi não ser alfabetizada. Minha mãe, ela carregou essa dor de não ser alfabetizada.
e carregou também muitos traumas emocionais. E foi a história da minha mãe que me levou a ir além, porque assim, desde pequena eu descobri o meu chamado, que é ensinar. Então, minha primeira formação foi a pedagogia, onde Deus sempre abriu portas para mim dentro da pedagogia, desenvolvi projetos, tanto na minha cidade, depois mudei para o Goiás, também ali durante 6 anos, fundei uma creche, comecei ali com uma comunidade do zero. E quando meu esposo sentiu no coração de nós virmos para a Europa em 2019, eu deixei ali uma escola com 70 alunos. Então, assim, 6 anos eu vivi milagres. Tudo dentro da minha área, que era pedagogia. E aí, quando nós imigramos, ninguém esperava que em 2020 viria uma pandemia. Verdade. E meu mundo caiu, porque na verdade eu já fiquei sem mundo quando eu imigrei, porque a gente cria toda aquela expectativa de que eu estou indo para uma nova terra, estou indo para a Europa, ou seja, quem migra para outros lugares, a gente cria uma expectativa e aí quando você aterriza, É totalmente diferente. vem as frustrações, vem os desafios. E o maior desafio que eu enfrentei quando eu imigrei foi que eu perdi meu mundo. Quando eu vim para a Europa e eu olhei para trás, eu falei, gente, por que eu disse sim? Por que eu aceitei isso? Cadê minha vida? Porque eu amava trabalhar com educação infantil, eu amava trabalhar com o que eu fazia. Desde 2006 já pastoreava no Brasil, então assim, trabalhei com vidas ali, deixei um legado para trás, mas quando me deparei com o que vinha adiante, eu não via um norte. Essa é a verdade, porque viemos primeiro para a Espanha, aí tinha o desafio de aprender a língua, e quando você chega e vê, nossa, a minha profissão aqui, mesmo que faça equivalência de certificado, é complicado ter oportunidade na área. E aí quando veio 2020 a pandemia, foi que eu me despertei para a área de desenvolvimento pessoal. Então, eu ali juntamente com meu esposo, que eu não falei o nome agora, só falo esposo, já falei esposo 2, 3 vezes, né? Meu esposo é o Luiz Carlos Isaías, nós temos 2 filhos, que é a Maria Luísa e o Pedro Lucas, e nós embarcamos nessa aventura de migrar em família, todo mundo. Enfrentamos uma pandemia na Espanha, apenas 6 meses naquele território, e não foi fácil. Foram muitos desafios, eu passei na altura por uma experiência muito traumática como mulher, eu passei por um aborto, e tudo assim, as causas emocionais. E aí que eu entrei no meu processo de descoberta do meu eu pessoal, de cura interior, de buscar, porque para mim foi assim, algo surreal, porque não que a gente não passe por frustrações na vida, mas quando você já tem uma caminhada de fé, parece que você não espera que o negócio vai tão profundo, vai te puxar tão para baixo, porque a gente já tem um pilar da espiritualidade, já tinha um relacionamento com Deus, e ali eu me vi totalmente no fundo do poço. A dor do luto, a dor da perda, a dor de não me encontrar quem eu sou agora, o que eu faço agora, para onde eu vou agora. E aí eu fui, o primeiro curso de formação que eu fiz foi voltado para o Life Coach, e eu amei. Só que eu achei insuficiente, porque ainda não me sanou todas as minhas questões, no sentido de que hoje eu sou habilitada para trabalhar como life coach, mas o coach é uma ferramenta para quem é empreendedor, para quem está buscando algo para impulsionar a carreira, para te alavancar, te trazer posicionamento, é maravilhoso. Mas o meu ponto foi, por que eu achei insuficiente? Porque como que você vai decolar sem você primeiro turbinar seus motores? Como que você vai além sem você primeiro tratar as suas raízes? E aí o que a gente vê muito hoje é, quando vocês quiserem me contar, vocês contam, então. A pessoa que gosta de falar e vai embora. Não, eu nem posso falar muito não, porque eu estou escrevendo um livro sobre tudo que eu estou compartilhando aqui. E quando eu lançar o livro, se eu falar tudo aqui, não vai precisar, né? Mas muita coisa. É um spoiler, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Não vai precisar. Mas vamos então assim, vamos então começar então as perguntas. Sim, então vai lá. Lília, e quando foi que você começou esse seu chamado para trabalhar com terapia com mulheres?
Então, foi depois do meu processo. Por quê? Porque quando eu fui pro Life Coach, uma das abordagens que eu vi lá foi como você se posicionar com um nicho de negócio. E como eu não sou normal, eu sou única, assim, Deus me fez assim mesmo, eu fui me compreender na terapia. Por quê? Porque eu não conseguia definir um nicho, simplesmente isso. Eu pensava, não, eu vou trabalhar com o universo emocional feminino, vou desenvolver um trabalho só com mulheres. E temos um trabalho com mulheres que é o Entre Amigas. Mas eu falava, nossa, mas a minha paixão por ensinar, onde eu vou enfiar ela nisso? Aí vinha uma outra ideia de um outro projeto, mas eu falava assim, mas isso vai me limitar, porque eu não vou poder usar tal coisa que eu carrego na minha essência. E aí um dia eu orando, há 2 anos atrás, e eu saí do Brasil, mas eu não queria deixar o Brasil. Então eu deixei tudo aberto, minha licença educacional para trabalhar com a escola, que eu já tinha tudo, meu CNPJ ativo, tudo. E aí então eu tive a consciência de que eu tinha que deixar algo, eu tinha que fechar um ciclo para eu entrar em outro. E aí quando veio essa consciência, eu perguntei para Deus, falei, Senhor, meu porto seguro era esse CNPJ aberto, porque eu pensava assim, se tudo continuar dando ruim, se não fluir do jeito que eu volto, eu tenho tudo lá preparado me esperando. E aí eu fui perguntar para Deus o que Deus tinha para mim para adiante. Porque pra gente entrar no novo, a gente tem que fechar ciclos. E aí eu falei, Deus, eu não consigo, eu quero me posicionar, eu quero trabalhar, eu quero servir com os dons, com os talentos que eu carrego, mas eu não consigo definir um nicho. E aí foi então que eu falei, Deus, me dá uma direção. E aí eu pensando, e eu falei, sério, por que eu não enxerguei isso até agora? Eu vou continuar na minha área, que é ensinar para transformar. Só que como eu já venho da área pedagógica, da área de ensino, já tenho ferramentas de anos e muitos treinamentos para trabalhar com a parte espiritual, e agora complementando com a terapia integrativa, então vá para o Instituto. Mas e aí foi que a luz brilhou. Mas como que você vamos dizer assim, como você se define? Terapeuta, coach, pastora, tudo, porque é muita coisa, né? É muita coisa, mas eu me defino apenas com uma palavra. Eu sou filha. E como filha de um Deus que depositou em mim uma essência única, eu vou servir as pessoas com os dons e talentos que eu carrego. Então tudo começa na minha identidade. Quando você sabe quem você é e a unção que você carrega. Então hoje eu tenho muito definido para mim, a minha unção é para ensinar. Isso me trouxe uma grande dificuldade de chegar nesse ponto de saber quem eu sou, porque desde pequena eu fui ferida na minha essência. Porque minha mãe não tinha entendimento para lidar com a pessoa que eu era. Uma criança de 2, 3 anos que tudo questionava. Mas eu questionava tudo porque, para mim, nunca eu consigo absorver uma ordem e simplesmente cumpri-la. Eu não nasci para aquela linha de fábrica que você tem que fazer a mesma coisa todo santo dia e dizer amém, amém, amém e não questionar nada. Então eu sempre questionei, eu queria saber o quê, eu queria saber o porquê e o para quê. E aí quando eu entendi que o meu chamado era para a área de ensino, eu falei, eu tenho uma mente de mestre. O mestre, ele precisa entender a essência, ele precisa entender a praticidade, como que a pessoa vai colocar aquilo na sua vida real. Porque não é só filosofia, não é só ensinar a letra tem que se tornar vida. Então, quando eu entendi isso, que para mim é muito importante eu saber o que, o conceito, o para quê, como que aquilo vai se tornar algo prático na minha vida ou na vida daquela pessoa que eu estou ali dando a mão para crescer. E o porquê daquilo, aí eu entendi. Essa sou eu. Eu sou uma pessoa que aquilo que eu carrego, eu não tenho nenhuma dificuldade em compartilhar com você. Aquilo que eu recebo, eu não tenho nenhuma dificuldade de passar adiante. Eu não tenho dificuldade de ensinar aquilo que eu aprendi. Eu não sou aquela pessoa assim, que retém. Mas é muito convicção para mim, é muito importante para mim eu entender o processo. Eu não consigo trabalhar com nada que eu não compreenda o processo. E aí que veio a ideia do Instituto. Porque dentro do Instituto eu me posiciono como educadora social, porque são muitas formações. E eu quero compartilhar o que eu aprendi em cada uma dessas formações.
Inclusive, hoje eu estou complementando com mais uma, que é a psicologia positiva. Termino ano que vem. E dentro do Instituto eu tenho essa oportunidade de fazer parceria com outros profissionais, porque eu também valorizo o que você carrega e o que o outro carrega. E eu não preciso focar só em atendimentos pessoais. Eu posso, dentro do Instituto, já estou gerando, a partir do segundo semestre agora, a gente vai ter uma grade de formações, tanto para a área espiritual, para trazer um crescimento além, fora da caixinha da religiosidade, fora da caixinha do pode, não pode, com uma visão realmente que vai levar a pessoa a compreender quem ela é em Deus e estruturar a sua identidade, porque uma das frases que o coach traz é que você tem que viver a sua melhor versão. E quando eu alinhei as duas coisas, a parte integrativa com a parte de empreendedorismo, eu fui compreender que não, você não tem que viver sua melhor versão, senão você vai ficar de versão em versão e você nunca vai ter contentamento, porque você nunca vai viver quem você é. Então, o que nós precisamos, quem trabalha com pessoas, com desenvolvimento pessoal, é levar a pessoa a compreender quem ela é. E o quem eu sou, ninguém é sem de Deus. Todos nós carregamos no nosso comportamental uma essência, onde nós temos habilidades, tem coisas que é muito leve para mim e tem coisas que são mais pesadas. Porque senão eu poderia viver sozinha e Deus não fez ninguém para viver sozinho. O que eu carrego, eu vou precisar da Zilvone comigo, porque a Zilvone carrega algo que vai me complementar. E isso que é o bonito da vida. A gente entender o valor que cada pessoa carrega, a gente saber quem nós somos e o que nós podemos ofertar, o que nós podemos trazer de contribuição para servir para o crescimento do outro. E isso é lindo, porque isso se aplica, aqui o podcast foi muito empreendedor, né? Isso se aplica para todo mundo. Então é o corpo, alma e espírito, né? Exatamente. Corpo, alma e espírito. Você trabalha mais forte. Você faz a junção e trabalha os três ao mesmo tempo. O alinhamento dos três. Porque a partir do pilar, que é o espiritual, que é o nosso principal pilar, e nós começamos a fortalecer ele, mas com uma mente de crescimento, nós então começamos a agregar hábitos e valores para que nós venhamos a constituir o quê? Quem nós somos. Porque não existe, o que nós queremos? Não é um estado de saúde e de bem-estar? Então não existe saúde e bem-estar se nós não alinharmos as três áreas, que são as nossas três esferas. Não existe. Se eu posso ser a mulher mais espiritual do mundo, eu viver no jejum, subir monte, na oração, mas se eu não cuidar do meu corpo, como é que eu vou carregar essa unção? Se eu não cuidar da minha alimentação, se eu não... E como que esse autoconhecimento pode ajudar uma mulher a encontrar ou reencontrar seu propósito de vida? Exatamente isso. Porque nós só conseguimos cumprir propósito quando nós sabemos quem nós somos e o que nós temos para oferecer. Então, o autoconhecimento ele começa com um ponto de partida, que é o autodiagnóstico. Através do ensino, a pessoa começa, através dessa luz que o ensino traz, através da palavra, da neurociência, da PNL, nós levamos a pessoa a compreender que ela tem algo a cumprir. Mas o que está faltando? O que está impedindo? Quais são os bloqueios que muitas vezes aí os coaches chamam de crenças limitantes? O que você está carregando de traumas que está te limitando? É medo? É insegurança? É a escassez que está dentro de você? Porque às vezes a escassez está em nós, a gente não imagina que a gente é capaz. O não merecimento, a gente não imagina que a gente merece, a gente não consegue se posicionar. E tudo isso a pessoa vem carregando. E isso impede ela de fluir, que a gente chama do estado de flow, que é quando a pessoa consegue fluir na sua essência. Então, a palavra de Deus diz algo que eu tomei para a minha vida e é surreal, porque diz assim, que a bênção de Deus, ela enriquece e não traz dor. Isso é tremendo, isso para mim é um dos versículos mais assim, a bênção enriquece. Então, quando eu consigo me conectar com a minha essência e eu vou empreender, eu vejo assim uma conexão global, porque
cada pessoa que ela se coloca no mercado hoje para servir alguém com uma prestação de serviço, com um trabalho, ela está dentro de um propósito. A gente, quando a gente vai numa profissional da beleza, a gente se conecta com ela, a gente traz ela para a nossa vida, não é verdade? Ela não é só uma pessoa que vai lá escovar meu cabelo, não é só uma pessoa que vai fazer minhas unhas, ela passa a fazer parte da minha vida. Eu penso nela, eu lembro do aniversário dela, ela lembra do meu, e ali a gente desenvolve a nossa zona de influência. Aquele profissional, ele não é mais só uma manicure, um pedicure, ele não é, entendeu? Então, quando aquele profissional, ele sabe quem ele é e ele entende de pessoas, aquele momento ali que ele está atendendo uma cliente, ele vai oferecer uma experiência única para aquela cliente. E é isso que marca, porque quando a pessoa sabe o que ela carrega, ela não vai se limitar, eu sou só uma manicure. Eu sou uma manicure, eu estou lidando com mulheres. Eu trabalho com a autoestima dessa mulher. No momento que essa mulher está comigo, eu estou desenvolvendo relacionamentos, amizades. Quantas de nós, gente, acho que já virou hábito, né? Muitas vezes a gente começa a falar de coisas pessoais, nossa, a nossa cabeleireira, a cabeleireira com a manicure, né? Mas Uber, isso, com Uber, quando você pensa, está contando a sua história, né? mas isso acontece porque qual é a necessidade maior necessidade do ser humano? O ser humano, ele se conecta com pessoas. E essa é a maior necessidade da nossa essência, porque nós não fomos gerados para viver sozinhos. Então, nem pra ficar mudo, né? Né? A gente encontra alguém pra ouvir e vai longe. E vai longe. Então, hoje, a pessoa que ela entende pessoas, são os milionários na face da Terra. Porque não adianta pagar marketing, não adianta impulsionar redes sociais, se no tete-a-tete você não se conecta. Eu posso promover a maior palestra da Bélgica, com marketing, com tudo. Se no dia da palestra eu, como Lilian, não me conectar com aquele público que deu ali não só o recurso que ele investiu para fazer uma inscrição para estar naquele evento, mas ele quer mais. Ele quer se conectar com a Lilian como mentora, ele quer conhecer a história dessa mulher. É isso que conecta a gente. É por isso que um dos conselhos que eu dou, desde quando eu fui para a área de desenvolvimento pessoal, não queria ferir a minha fé. Então, eu não me conecto com nenhum mentor que eu não conheça a vida dele. Pode aparecer para mim uma divulgação, eu acho interessante a fala da pessoa, e aí quero saber o por trás, quero saber quem é aquela pessoa, é casada, não é, é cristão, não é, o que essa pessoa carrega. Porque o marketing ele vende. Sim, exatamente. Né? Parabéns aí para as pessoas que são especialistas no marketing, eles vendem realmente uma imagem. Mas nós que entendemos quem nós somos, eu não vou abrir minha mente e meu coração para qualquer um plantar a semente que quiser lá dentro. É verdade. Entende? Então, uma das coisas essenciais que eu aprendi dentro do coach, do life coach, é blindar a minha mente. Já vai para 5 anos, que eu sou muito seletiva com o meu tempo. O que eu assisto, o que eu ouço, meu horário de dormir, a minha rotina ao despertar. Ao despertar, a primeira coisa que eu faço é me conectar com Deus. E como que eu faço isso? Não é, agora eu tenho que pular da minha cama e já vou ajoelhar. Não. A primeira coisa que eu faço é trabalhar a minha respiração quando eu desperto. É sentir esse fôlego de vida em mim. É ativar ali através de uma respiração consciente todo o meu corpo. Sentir ali cada célula do meu corpo viva, imaginar essa conexão que há dentro de mim. Todos os órgãos funcionando, a minha mente, as minhas emoções. E aí eu vou para uma parte de um ato de fé, eu visualizo o meu dia. Isso também a gente ensina dentro do Life Coach, que é o poder da atração, né? A lei da atração. E aí, uma das coisas que vocês que já estão curiosos aí para, em agosto, começar a acompanhar as formações da Life Academy, é que vai ser essa linguagem aqui. Vou falar de termos específicos, mas de uma maneira que todo mundo entende. Desde uma criança, um pré-adolescente lá dos seus 10, 12 anos, vai ser capaz, nós vamos ter lá a educação socioafetiva para esses meninos e meninas que estão aí com muitas dificuldades, muitos conflitos na adolescência. Vamos ter encontros online para jovens também.
tudo voltado com essa linguagem que a gente vai falar de coisas que são importantes, que o currículo, né, formal lá das instituições, das escolas não oferece, mas que é essencial a gente oferecer para eles, para que amanhã a gente veja o sucesso de cada um. E é uma das coisas que eu vou compartilhar, essa questão do o porquê da educação. Né? Nós estamos dentro de um sistema educacional que está fechado desde final dos anos 60, que foi o boom da industrialização. Então a escola surgiu ali, a escola para todos, mas a escola surgiu com uma visão para formar funcionários para as fábricas. Então as escolas hoje, elas formam as pessoas de forma muito repetitiva, em matemática, em gramática, em conceitos que ali tem que fazer prova, tem que passar em exames, traz uma sobrecarga, uma pressão, e que muitas vezes a pessoa ela não tem a sua parte emocional e o seu social não são desenvolvidos ali naquele contexto. Por quê? Porque está treinando uma pessoa para ser um empregado de fábrica. Vai ficar ali na linha na esteira, de produção, fazendo uma única coisa, sem questionar, sem pensar, não precisa. Colocar na mesma página do livro, né? Exatamente. E nós hoje, a gente vê que depois da globalização o mundo mudou. Então hoje a gente vê cada dia uma IA diferente, né? Pronuncia-se mesmo, IA, inteligência artificial. Hoje a gente vê que as melhores profissões que estão mais remunerando melhor as pessoas são aquele profissional que ele sabe, que ele entende gente, que ele sabe o que é uma inteligência emocional, ele sabe sentar numa mesa de reunião para ser um líder de equipe. E para isso, ele não está sendo treinado na escola. E nós precisamos fazer atenção com isso. Até mesmo nós que temos filhos pequenos ainda, eu tenho 2 adolescentes, para que você está educando seu filho? Como você vê o seu filho amanhã? Eu fui me reconectar, encontrar a minha essência agora depois dos 40. Eu já tinha fui gestora de escola, fui diretora de escola, líder de equipe, trabalhava com pessoas, mas eu tinha muitas limitações, eu não sabia dizer não. Eu tinha medo de dizer não, e o que a pessoa vai pensar, a pessoa vai... Por quê? Porque eu fui treinada, condicionada através da minha educação para isso. Você não pode questionar. Você não pode errar. Tem mãe que até hoje, se o filho deixa cair um copo, vira parece que cometeu um crime, um copo. Ninguém quebra um copo porque quer. Mas tem mãe que grita com o filho, tem mãe que pune o filho. Tem mãe que reprime, ou não chora. Por que o homem não chora? Não, eu acho engraçado nisso que você citou aí, que assim, igual você falar que se o filho quebra um copo, a mãe vira uma fera, né? Se tiver visita em casa e a visita quebrar um copo, não, tá tudo bem, não se preocupa com isso não, é só um copo. Por que então, né? Que o de casa não pode quebrar um copo, não pode acontecer um acidente, o de fora que está em casa acontece um acidente, tá tudo bem. E realmente a pessoa fala que de coração, não, tá tudo bem, quebrou um copo, é só um copo. E aí, uma criança que ela cresce condicionada, toda vez que ela comete um erro, ela é punida? Onde que vai essa pessoa adulta depois vai ter uma mente empreendedora? Eu não posso errar, então não posso arriscar. Então, esse modelo de educação que nós temos que romper com ele, porque o mundo mudou. Os meus pais, os nossos avós não tiveram infância. Hoje os nossos filhos têm infância. Hoje a gente entende o que é a importância do brincar. Como que no momento do brincar, a criança ela está expandindo o seu conhecimento de mundo. Ela está ali exercendo a sua criatividade, a sua imaginação. Minha mãe não permitia a gente brincar. Eu falava, mãe, eu já fiz tudo que a senhora demandou aqui, as tarefas daquela, deixa eu brincar. Então, eu já acho o contrário, tá vendo aí como que é o estudo? Porque eu acho, na minha, pouco entendimento aí, eu acho que a minha geração teve uma infância perfeita, porque
A gente podia correr na rua, a gente podia brincar, a gente fazia as tarefas de casa, mas ia para a escola, voltava da escola, brincava, ficava até mais tarde, jogava bolinha de gude. Sua mãe era muito boa. A sua mãe, ela estava à A frente minha do seu mãe não tempo. deixava. Olha, nossa, gente, Tá eu fui vendo da uma, hora? eu tive então lá em casa. Não, minha mãe não é uma ruim, mas, infância perfeita, mas então. eu tinha regrinha, muitas regras, da escola pra casa, de casa pra Não, escola. isso eu tinha também, ó. Saía da Brincar só escola. sobrasse tempo depois de fazer as atividades. Não, assim, da eu casa. saía da escola, vinha pra casa, ia, né, almoçava ali, eu estudava de manhã, E pior, arrumava a sabe por que casa. você não podia brincar? Porque já é 4 da tarde, você vai tomar banho, se for brincar, você vai se sujar. Gente, então minha mãe realmente era uma mãe fora do tempo, viu? Sim, glória a Aliás, Deus não foi por só minha isso. mãe não, a cidade que eu nasci, que era desse tamanho, um ovo. Lá todo mundo era fora do tempo, viu? Será que era todo mundo? Às vezes era só sua mãe que você Não, percebia. a vizinhança Não, toda, a gente brincava e- demais, gente. Nossa, então você teve uma infância muito saudável. Ai, eu tive. Isso é Graças maravilhoso. a Deus, eu tenho recordações incríveis da minha infância. Meu Deus. Ah, mas eu tive uma infância muito boa também. Quando minha mãe viajava, eu brincava. A minha mãe viajava. Então, o que que acontece? Eu carreguei muitos traumas, porque onde eu deveria ser afirmada, eu fui podada. Minha mãe não tinha essa compreensão de saber que ela estava criando uma mulher como eu. Ela não tinha esse entendimento de que essa filha que questiona, ela questiona porque ela nasceu para isso. Minha mãe não tinha esse entendimento. Minha mãe carregava feridas emocionais, ela era enferma com depressão, e eu só fui entender isso depois de adulta. Que eu não era o centro, as atitudes dela não eram para me ferir. Era porque era uma mulher que também precisava ser curada. E isso é essencial, aonde que entra a terapia, por isso. Porque assim, o nosso processo de cura é o que é a nossa base para fluir depois. Ninguém vai romper, ninguém vai alcançar uma estabilidade de sucesso sem primeiro se conectar consigo mesmo e com Deus. Sem primeiro reconhecer quais são os seus princípios. Quais É são os seus espiritualidade valores? e fé, né? Na jornada. Qual que é a sua linguagem do amor? Qual que é o seu perfil comportamental? O que você tem de habilidades nesse seu perfil? O que você carrega de características que te faz hoje uma mulher que é capaz de ser comunicadora? A gente foi empurrado para a vida e sem conhecer isso. E quando você se conhece, tudo muda. Porque o seu olhar, o seu estado de presença para com o outro se torna mais acolhedor. Você começa a entender que você não é o centro. Muitas vezes aquela pessoa explodiu ali com você porque a panela de pressão dele já estava fervendo há muito tempo. E ali aí você pensa assim, mas uma gota d'água. Nossa, minha colega de trabalho agiu assim, que horror! E quando você passa por esse processo de desenvolvimento pessoal, você desenvolve esse estado de presença que é o principal pilar da inteligência emocional. É você se autoacolher, você se conhecer, você saber quais são as suas inabilidades, que às vezes a gente se sente tão inadequado, às vezes você se sente incapaz, às vezes a gente acha que a gente não dá conta, mas porque você não está no seu habitat natural. Não adianta eu pegar uma pessoa que não é influente e querer que ela dê conta de atividades que vai exigir características de um perfil influente. Não adianta eu querer cobrar de uma pessoa, mas você não me dá. Talvez a minha linguagem do amor é receber presentes. E receber presente, gente, não é que a pessoa ela é materialista, não. A pessoa que tem essa linguagem do amor... Quais são todas as linguagens do amor mais... A pegadinha, deixa eu ver se eu lembro todas aqui. São 5, né? Tem atos de serviço, presentes, tem o toque. Não aquela gosto de pessoa toque, que gosto gosta de de presente. abraço, aquela pessoa que gosta Gosto de de olho no olho, aquela pessoa que gosta de sentir o calor do outro. Já foram 3, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui as outras 2. Toque, ato de serviço, presentes, né? Aí entra no toque.
palavras de afirmação. Tá faltando um. Eu vou dever a última que não tá vindo na memória, não. Tem que rever essa matéria. Que eu adoro abraço. Geralmente a pessoa tem duas. E para aquela pessoa que a linguagem do amor dela é presente, não é que a pessoa quer presente caro, não, gente. Eu vi isso muito no relacionamento da minha mãe com o meu pai. Meu pai, ele entende gente. Meu Deus. O meu pai, ele tinha o hábito, todas as vezes que ele ia no mercado, meu pai nunca conduziu, nunca teve um carro, andava sempre na sua bicicletinha, mas ele fazia minha mãe muito feliz, com pequenos gestos. Se ele passasse assim, ele visse um girassol, uma florzinha, uma margarida, qualquer coisa ele trazia e falava, eu lembrei de você. E ele era assim, ele não esquecia uma data, dia das mães, dia da mulher, dia do estudante, a gente recebia cartão de incentivo. Dele. Meu pai. E você fala que não teve uma infância boa, olha aí, Não, mas gente. eu tô falando assim, eu não tive a infância boa, porque faltou a parte, porque assim, a mulher ela é responsável pela parte afetiva. E como a minha mãe tinha depressão por causa dos traumas que ela teve na infância, a minha mãe não tinha essa habilidade para promover isso dentro do lar. Então, o nosso lar era triste. Mas glória a Deus que meu pai ele acolhia ela, acolhia a gente. E só para vocês terem uma ideia, meu pai trabalhava numa siderúrgica. E ele trabalhava de tudo. E os momentos que eu estava em casa, por exemplo, se meu pai ia sair do serviço para pegar as 15, eu lembro até hoje, eu sentava assim na varanda e eu ficava olhando meu pai na bicicleta dele, porque meu pai ele ia de bicicleta para o trabalho. Ele pegava o bônus que ele tinha de transporte e ele passava pra gente. Porque meu pai escolheu para nós as melhores escolas. Ele ia atrás da melhor escola pública da cidade, mesmo que tinha que pagar transporte. E eu lembro disso. Quando eu fui para a segunda fase fundamental, que eu fui para o 5º ano, foi um desafio muito grande para mim. Porque a escola era longe, eu tinha que andar de transporte, passar por 3 bairros para chegar nessa escola. Mas meu pai dormiu na fila. Ou ele ou minha mãe, não lembro, um dos dois foi para a fila dormir para conseguir a vaga nessa escola, porque era a melhor escola da cidade. E ali eu, aos 11 anos, eu tive aquele desafio de ter que aprender a ir sozinha de transporte. Então meu pai pegava o vale transporte que a empresa dava, passava para mim e ele ia trabalhar de bicicleta. Fala, gente. Que não tem como, assim, você não ter a gratidão ativada dentro de você. E eu me lembro que todos os anos meu pai, ele dava uma lembrancinha pra gente. Era um relógio, no final do ano, quando chegava o boletim final. Quando eu fiz o 3º ano, eu sou deficiente visual, eu só tenho 70% da visão. Naquele ano eu não consegui desenvolver, meu TDAH estava altíssimo, eu não concentrava. Tirei notas boas nas outras matérias suficiente para passar, mas na matemática não. E assim, meu pai conversou comigo e disse, olha, a professora falou que você não vai conseguir passar. Mas meu pai entendeu que era uma questão de saúde. Mas a minha maior tristeza não foi porque eu ia ter que repetir o ano. Porque eu não ia receber o presente, porque eu sabia que meu pai era justo, que mesmo que era por uma questão de saúde, que eu não ia conseguir ser aprovado, eu ia ter que repetir, meu irmão ia ganhar o presente e eu não. E assim foi. E eu chorei muito, mas aquilo ali também foi um grande ensinamento para mim, esse estado de presença do meu pai, porque meu pai, ele valorizava as nossas conquistas. Ele incentivava, mas ele era justo. Porque se ele te desse o presente mesmo assim, você ia pensar, eu posso não conseguir, eu vou ganhar do mesmo jeito. Realmente ele foi sábio, né? Ele foi muito sábio e no outro ano eu fui a melhor aluna da sala, né? Aí. Foi só não ganhar no ano, né? Porque eu não é que eu só tinha na época 9 anos de idade. Quando eu tive depressão na infância, porque você conviver com uma mãe depressiva, você sendo mulher, a gente se conecta muito com a nossa mãe. Então eu absorvi aquilo ali, não entendi o processo dela, me fui sentindo a rejeição e tudo, e fiquei depressiva. E a falta de concentração está muito ligada ao emocional. Então hoje a gente está vendo muitas crianças sendo diagnosticadas com autismo de nível leve, com TDAH. E é por isso que é tão importante nós, pais, desenvolvermos essa parte da inteligência emocional. É saber olhar para o nosso filho, principalmente quem tem mais de um, filho é um, outro filho é outro.
Um carrega uma essência, outro carrega outro. Um tem um perfil comportamental, o outro tem outro. Não dá para poder tratar os filhos todos iguais. E aconteceu comigo. Eu tinha, assim, foi uma luta espiritual muito grande. Ali aos 7 anos eu já me converti lendo a Bíblia. E eu sentia essa dor da tristeza. E eu não conseguia concentrar na escola. Só que como eu fui reprovada, no outro ano, como eu li a Bíblia, gente, eu vi as histórias dos heróis da fé. E eu falava, não, o Senhor é comigo. Eu pedia para Deus me dar uma estratégia, porque eu não queria passar por aquilo mais de ser reprovada. E aí eu desenvolvi a parte autodidata. Mesmo que eu não concentrasse na sala de aula, eu conseguia ser a melhor aluna. Porque eu chegava em casa e eu estudava sozinha. Eu chegava em casa, eu pegava meus cadernos, eu tinha o hábito de passar tudo a limpo. E aí tinha dia que 11 horas da noite eu estava estudando. O ato de passar a limpo você aprendia? Eu aprendi. E eu fazia resumos também, eu pegava os livros de história, de geografia. Eu me lembro quando eu fui para o 5º ano para essa escola, eu fechei a matéria de história. Eu me apaixonei tanto que eu fechei, eu tirei 100, eu não perdi um décimo o ano todo, todas as provas eu fechei. E recebi lá um diploma de honra ao mérito da escola, valorizava também, eu me senti muito orgulhosa. E isso é muito bom, mas também tem que ser dosado. Por quê? Porque como eu ainda não tinha minha identidade afirmada, eu desenvolvi um mecanismo de defesa da mente. Eu desenvolvi um comportamento para suprir a carência. Então eu comecei ali aos meus 9 para 10 anos a ser muito batalhadora, porque eu queria ser a melhor. Mas eu queria ser a melhor não é porque eu queria provar que eu merecia alguma coisa. Isso é prejudicial, porque hoje eu vejo muitas de nós, principalmente as mulheres, nós temos esse poder de gerar natural nosso. Então muitas mulheres têm gerado projetos, têm gerado coisas na dor, sem ser curada. Para provar que é alguém, para provar que pode, para provar o empoderamento. E na verdade a gente tem visto muita gente doente hoje. Muita gente doente com nível de estresse totalmente ativado o tempo todo. E nós não nascemos para isso. Existem leis espirituais que nós temos que carregar e respeitar. Por exemplo, a lei do descanso. Se você não respeita a lei do descanso, você vai adoecer. Nós temos a nutrição, é uma lei espiritual, você sabia disso? Se nós não nutrirmos, não é só o corpo, a nossa alma precisa ser nutrida. Nós precisamos nos alimentar pela palavra, nós precisamos ter uma nutrição adequada para o nosso corpo físico. Isso são coisas que nós precisamos desenvolver se nós realmente queremos cumprir propósito. Se você é uma pessoa que você quer cumprir propósito, que você sente essa chama ardente dentro de você, você precisa desenvolver tudo isso na sua vida. O desenvolvimento pessoal, ele vem para te fortalecer, ele vem para te levar a romper as coisas que te travam, que te impede de viver o seu melhor. Porque se tem uma coisa que a palavra de Deus diz, é que nós temos uma vida abundante para ser vivida. E, novamente, eu repito, a bênção do Senhor, ela enriquece sem causar dor. Então, isso é essencial para nós. Viver propósito, mas ter qualidade de vida. Viver propósito, mas ter tempo para sua família. Viver propósito, mas ter tempo para sua maternidade. Viver propósito, mas entender que você está vivendo propósito, você está servindo a outros. Lilian, e como que a espiritualidade pode caminhar junto com a terapia e o coaching? Então, a espiritualidade, que é onde eu falo assim, que o nosso habitat natural é o Senhor, né? Se nós não temos Deus na nossa vida, por mais que a gente tente, a gente vai viver um falso eu, porque nós somos gerados nele e para ele. Então, cada um de nós carrega uma essência que ele colocou e um propósito, um destino para ser cumprido. Então, para mim, eu alinho as 3 coisas, a neurociência para mim, todos os ensinamentos, os pilares da neurociência, eu alinho com a palavra. A parte de visão de futuro, a parte de lei de atração, a parte de programação neurolinguística, que é a PNL, nós conseguimos fazer isso tudo à luz da palavra. Trazendo o entendimento de que o
criador de nada, ele é co-criador. Na verdade, quando o homem, ele, através da ciência, ele traz uma revelação, ele traz uma inovação, ele está recebendo uma inspiração divina, porque Deus já criou todas as coisas. E se a gente for observar o mundo à nossa volta, a gente vê muito isso. Por exemplo, a área da programação, a área de informática, todo esse sistema, se você for comparar isso com a mente humana, você vai ver que é como se fosse um arquétipo que foi copiado. Aquilo que eles imprimem hoje através da ciência e colocam como inovação, na verdade, está tudo dentro de nós. E é por isso que a Bíblia fala que o reino de Deus está onde? Está dentro de nós. Eu tenho dentro de mim tudo o que eu preciso. Se eu me conecto com o reino, tudo vai acontecer de forma natural. É o sobrenatural se tornando o quê? O meu natural. Então esse é o maior poder que existe. É quando nós conseguimos ter uma vida equilibrada aqui no nosso natural, no nosso físico, lidando com todas as nossas demandas, principalmente nós que somos mulheres, cumprindo todos os nossos papéis, como mulher, como esposa, como mãe, como muitas de nós missionárias. E eu falo que todas nós somos missionárias, mesmo aquela que foi enviada só lá para ser uma empreendedora de sucesso, porque ela está sendo referência, ela está carregando algo e influenciando outras vidas. E às vezes a gente coloca muito só ali dentro da nossa caixinha religiosa, que o ministro é só aquele que está lá em cima do altar. O missionário é só aquele que vai e vem levando a palavra. Não. O apóstolo Paulo diz que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Quando nós entendemos isso, e nós trazemos a Bíblia para ser o quê? Para viver a palavra, para ser algo prático. Lília, como você disse aí, você está escrevendo um livro que está vindo aí, né? E olha, fiquei super interessada, eu estou querendo saber mais. Mas nós temos um tempo. Lília, para encerrar nossa entrevista de hoje, queria que você deixasse uma mensagem muito especial e também eu queria que você deixasse aí uma forma como as pessoas entram em contato com você para conhecer esse trabalho, porque eu já estou me perguntando aqui como que eu vou fazer eu tenho que ir lá, né, Cleide? Buscar a entender mais, porque nesse pouco tempo que nós estamos conversando aqui, a gente se vê, nossa, eu precisava saber daquilo, eu precisava entender aquilo, eu precisava... Então, assim, a gente vê que você tem um conhecimento muito amplo, né, Cleide? Demais. Tem uma capacidade muito grande de atingir a gente, assim, ó, só com essas poucas palavras. E a gente aqui, ó, E a gente aqui olhando assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes, né? Por que isso, por que daquilo? Então, qual a sua mensagem final aí para você deixar aí para as pessoas? E como que as pessoas entram em contato com você, para depois você, quando que vai ser esse lançamento desse livro, quando que vai ser tudo essas novidades aí? Então tá bom. Então como eu disse, né, eu estou terminando agora no mês de junho, o meu tempo sabático de 6 meses, porque eu descobri, né, como eu compartilhei agora, que desde os meus 10 anos eu entrei num ativismo, de querer estar sempre fazendo, de querer estar sempre provando que eu era capaz, e eu tive que voltar para o lugar de filha. Tive que tirar a capa da Mulher Maravilha e dizer, Deus, meu marido é o sacerdote, ele é o cabeça, honra ele. E de saber que para cumprir meu propósito, minha missão, eu não preciso estar provando nada para ninguém. Então, dentro da Life Academy, os treinamentos vão estar muito voltados para isso. Vai ter treinamento só para pais e mães, para entender essa parte de perfil comportamental, de linguagem do amor, que eu fiquei devendo aqui, porque... TDAH, tem hora que não deixa a gente, se não tiver colinha, a gente esquece, né? Então eu fiquei devendo aí as 5 linguagens do amor, depois eu gravo um videozinho para vocês e vocês colocam para o pessoal se informar. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui no final é que você perceba o seu alto amor. Que a palavra de Deus diz assim, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E muitas vezes nós partimos para o amor altruísta. A gente serve o tempo todo, a gente cuida o tempo todo, a gente desenvolve projetos, tudo para servir. Mas só que a base é o nosso amor por Ele e por nós mesmos. Porque eu só vou ter o que oferecer quando o meu amor é suprido. E o meu amor é suprido na minha conexão com o meu Deus Pai e no meu autocuidado também.
E eu tive que ser curada nisso, porque como eu desenvolvi esse perfil de fazer muito, de entregar muito, eu me deixava sempre por último. E eu achava que estava certo. E hoje, através da terapia integrativa, dessa formação, eu fui me conhecer, eu fui saber que nós mulheres não somos as mesmas todos os dias do mês. Eu fui entender que muitas coisas que às vezes vêm na nossa mente, no nosso coração, são as nossas emoções. E as emoções nos impulsionam para sentir a beleza da vida, para saber mesmo o que é estar vivo. Não tem como anular as nossas emoções, mas é possível a gente aprender a gerenciá-las e compreender que nem tudo na nossa vida é demônio não, gente. Às vezes é hormônio, às vezes é um trauma que a gente está ali com um mecanismo de defesa camuflando ele, deixando ele lá no quartinho, lá no sótão, na cave, né? Como fala aqui, lá embaixo, não abre essa porta não, que a bagunça tá aí dentro. Mas se a gente realmente quer cumprir um propósito, deixar um legado, a gente realmente precisa passar por esse processo de desenvolvimento pessoal de uma forma completa. Porque eu sou pastora há mais de 20 anos. Eu discipulo pessoas na palavra há mais de 20 anos. E eu tive que passar por esse processo, depois de ser uma líder, depois de ser mãe, depois de anos trabalhando com gente, porque eu entendi que às vezes eu olhava para mim mesma e eu falava, mas hoje eu estou sem recurso, o que está acontecendo comigo? Hoje, se alguém me ligar pedindo um aconselhamento, eu vou junto com a mente com ela buscar outra pessoa para me aconselhar. E aí eu fui entender, hoje, por exemplo, eu tô com 40, vou fazer 45 e eu tô entrando já no ciclo de menopausa, já tem 2 anos que todo o meu sistema hormonal tá alterado. E muitas coisas me trouxe conflitos por isso, porque eu não entendia, porque tinha dia que eu estava, uau, hoje eu tô energizada, hoje eu tô power, e tinha dia que parecia que, meu Deus, parece que tem 7 dias que eu não como, que fraqueza é essa? Então, por isso que a gente precisa se auto-acolher, se auto-cuidar, se auto-amar, para você ter o que oferecer. E como que as pessoas entram em contato com você para ter acesso a tudo isso, né? Então, a gente já tem um perfil aberto no Instagram, o @lifeacademy.instituto. Eu quero convidar vocês a seguir lá já tem algumas dicas que eu coloquei e breve a gente vai começar a partir de agosto, a primeira semana de agosto já vamos estar lançando 2 cursos e assim, já quero informar vocês que é uma grade de formação que você pode fazer, é como se fosse módulos, mas você vai trazer uma construção de conhecimento. Então, eu tenho certeza que você que vai caminhar conosco, já está convidada a caminhar conosco, você vai receber palavras de fé, você vai receber luz da palavra, você vai receber orientação para você crescer espiritualmente e também, através dos cursos e treinamentos para desenvolvimento pessoal, você vai conseguir se equipar para cumprir o seu propósito. Gente, e para finalizar aqui, ela não ficou devendo nenhuma das 5 linguagens do amor não, porque ela colocou 2 em uma. As 5 linguagens do amor são palavras de afirmação, que você disse, tempo de qualidade. Isso, eu não lembrava. Dar presentes, Atos atos de serviço e toque físico. Toque não sufoca artista. Gente, eu pra mim, não, toque não. adoro um abraço, Eu também, adoro gente. nossa. E assim, depois Adoro. que você descobre, né, hoje, por exemplo, eu e minha filha temos a linguagem do toque. E às vezes eu falo assim, Luísa, agora eu quero receber o cafuné. Um abracinho. Aí eu deito no colo dela, ela faz o cafuné que ela aprendeu comigo, né? Gente, é uma coisa assim surpreendente. Quando ela era menorzinha, eu brincava, falava assim, deixa a mamãe brincar que eu vou catar o piolho. Só pra pegar o fiozinho do cabelo e dar aquele arrepiozinho, sabe? E ela aprendeu, ela, mãe, faz de conta que eu tô com piolho. Isso é maravilhoso. Gente, nós estamos finalizando mais um Mundo Brasil Cast, agradecendo a todos vocês aí por estarem aí acompanhando com a gente, né? E lembrando vocês que a Braque Curso está trazendo aí, né? Não deixando vocês esquecer que a Braque Curso está trazendo aí, dia 5 de julho, uma neurocientista, né? Vai dar um workshop pra gente, neurociência em empreendedorismo.
E dia 11/10 estará com a gente Soyara Almeida, né, Cleide, que vai estar Isso falando mesmo. sobre Comunicação e oratória, gente. Coloca aí na sua agenda, porque eu falo que hoje todo mundo precisa se portar para vender um produto ou serviço. E às vezes a gente trava, né? Quando a gente fala do trava, produto aham. ou o serviço em si. Então, esse workshop é para você mesmo, tá? A Soyara está vindo diretamente do Brasil só para estar trazendo esse workshop para a gente. E muito obrigada a vocês, obrigada pastora Lília, sucesso para você, até que enfim você veio, né? Espero Olha que só. volte mais vezes para fazer o lançamento. Respeita aí, o né? processo. Nosso vamos- toque artista. É verdade. Esperamos que em agosto você venha novamente para mostrar pra gente aí, a hora que estiver tudo pronto, para você estar lançando aqui na Braque Curso junto com a gente. Com tudo esse- certeza, tudo vai isso ser daí, uma né? parceria firmada, com Em nome de certeza. Jesus. Obrigada, pastora Lília. Tudo de Eu bom. que agradeço e quero deixar um abraço para todos.